Distúrbios da tireoide, hipertireoidismo e hipotireoidismo, tireoidites e nódulos de tireoide são os assuntos do Prevê Saúde. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia realizou a campanha Tem um Nódulo na Tireoide e Agora?, que integrou a Semana Internacional da Tireoide, com o objetivo de esclarecer quais são as doenças da tireoide, os principais sintomas e formas de tratamento, inclusive informar a função da glândula tireoide e o que fazer quando identificado um nódulo. A tireoide é uma das maiores glândulas endócrinas do corpo humano e essencial para o bom funcionamento do organismo. A principal função desta glândula é a produção e armazenamento dos hormônios tireoidianos, responsáveis por regular o nosso metabolismo. Para falar sobre o assunto, a convidada do programa é a médica endocrinologista doutora Thelma Gobi, formada pela Faculdade de Medicina de Vassouras, Rio de Janeiro, com residência pelo Hospital das Clínicas da USP, mestrado pela Unesp de Botucatu e doutorado pela USP. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Thelma Gobi aqui no nosso estúdio, ela que aceitou o convite e vai poder falar para vocês acerca desse assunto tão interessante que é a tireoide. Thelma, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é a tireoide e qual é a função dessa glândula tão importante no nosso organismo. É isso aí, ela é importante mesmo, ela é pequenininha, mas ela é danada, né? Ela é uma glândula que ela tem a forma de um escudo ou de uma borboleta, que tíreos em grego quer dizer escudo, né? E ela está à frente do pescoço, bem na base, ao contrário do que o pessoal pensa, que é onde fica a glândula salivar. Normalmente se chega no consultório, eu estou com um problema na tireoide. Não, ela é na base do pescoço. Então ela é da forma de uma borboletinha, pesa de 0,5 a 2 gramas, e ela tem uma linha de comando. E a linha de comando dela é da hipófise. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você pensa em tireoide, a pessoa, mesmo em casa, a gente está começando, ela fala dois hormônios. O TSH e o T4. O TSH é o hormônio da hipófise que ajuda a mandar na tireoide. Né? Ela tem a função diferenciada em determinadas fases da vida. Intraútero, ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento mental. Diretamente relacionado e com o crescimento, desenvolvimento em todos os órgãos. Mas a grande preocupação de você ter uma alteração da tireoide durante a gestação é você ter uma alteração mental. Lá para frente a gente vai conversar sobre as doenças, o tipo dela, a gente vai falar sobre isso. Depois, quando criança, uma das principais funções dela é estar diretamente ligada à ativação do hormônio do crescimento. E ainda continua o desenvolvimento mental. Na idade adulta, ela está relacionada com o bem-estar, também com o raciocínio, né? E então você vê, ela é fundamental. Em qualquer fase da vida, ela atua num ponto estratégico para o ser humano, que é o raciocínio, que é o pensamento, né? Então ela é muito importante. Quando você fala de tireoide, você tem que pensar o seguinte: bom, essa glândula está aí, e para que ela serve? Porque se eu ficar doente, o que pode acontecer? Né? Você pode ter dois tipos de problemas com a tireoide. É o problema de forma, onde você tem uma alteração do tamanho, a presença de um nódulo, que pode ser um cisto, que pode ser um nódulo sólido, que pode esse nódulo sólido ser um tumor benigno ou maligno. E você pode também ter um problema de trabalho, de função. Né? Ela pode trabalhar mais do que ela deveria, a gente tem o hipertireoidismo, então ela produz mais hormônios da tireoide, uma quantidade muito maior, então ela é hiperfuncionante, então você tem o hipertireoidismo. E ela pode ser lenta, funcionar menos do que ela deveria. Então ela é hipofuncionante, você tem o hipotireoidismo. E você pode ter a associação das duas coisas. Você pode ter uma alteração de forma e de função. Né?
Então essas são as principais doenças da tireoide. A tireoide, a gente falando em função, o que mais nós temos é ela trabalhando de forma lenta, que é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma doença onde a tireoide produz menos hormônio do que deveria, por um erro da própria tireoide, ela é uma fábrica que não tem a capacidade de trabalhar, ou por um erro de quem manda nela. Quem manda nela não manda as ordens suficientes para que ela produza a quantidade de hormônio da tireoide. Quando é um erro da glândula, a gente diz que é um hipotireoidismo primário. Quando é um erro secundário, não é da glândula, ela deixou de trabalhar porque aconteceu alguma coisa fora da estrutura da glândula que impediu o bom trabalho dela, nós temos o hipotireoidismo secundário. E o hipotireoidismo secundário mais frequente é o hipotireoidismo que tem uma certa caráter genético, que dá a característica familiar, né? Então a gente tem aí, ela trabalhando lento, né? Na verdade, a tireoide, ela produz dois hormônios, o T3 e o T4, né? É a triiodotironina, 3 moléculas de iodo, e a tetraiodotironina. O hormônio ativo é a triiodotironina. Mas nós produzimos mais tetra, que é o T4. Por quê? Porque o organismo é muito sábio. Se você produz mais substâncias que não te dão sintoma nenhum, você converte na hora que você precisa, na quantidade que você precisa. Então, o T4, a nível de sangue, a hora que a gente vai precisando, ele vai perdendo uma molécula de iodo e passa a ser o T3, que é o hormônio ativo, né? Mas, doutora, eu vejo que eu vou no médico e ele não dosa o T3, ele dosa o T4, principalmente o T4 livre. Olha, para que eu tenha uma alteração do T3, primeiro eu tenho que todos os T4 que eu tenho, liberar. Então, quando um T3 se alterar, o T4 já se alterou há muito tempo. E o TSH se alterou mais ainda. Então, hoje, os exames principais são o TSH. E como complemento, o T4, principalmente o T4 livre, né? Antigamente, Zé, a gente não ouvia falar tanto, né, de doenças da tireoide. Mas por quê? Por que eu não escutava falar? Porque o diagnóstico era muito difícil. Era muito difícil. Para você fazer um diagnóstico, eu peguei essa época, né, eu tenho 34 anos de formado, você internava uma pessoa e colhia sangue dessa pessoa de hora em hora para fazer o tal do ritmo metabólico, né? Hoje você vai, colhe um exame no laboratório e você tem o resultado. Então, quando você tem recursos diagnósticos fáceis, a tecnologia muito avançada, você faz o diagnóstico. Então, não é que tem mais, é que hoje a gente diagnostica mais. Certo. Thelma, e quais são os sintomas de um indivíduo que está acometido de um hipotireoidismo, ou seja, está produzindo pouco hormônio da tireoide, ou do indivíduo que tem hipertireoidismo? Vamos lá. Se é hipo, é lento, então o cara fica lento, songo-mongo, né? Ele começa a ter muito sono, ele começa a inchar, e principalmente um edema palpebral. Principalmente, ele acorda de manhã e fala, nossa, como está aquela bolsa, é o principal sintoma. Aí, ele começa a ter um edema de membros inferiores. Muitas das pessoas com hipotireoidismo vão primeiro no psiquiatra, que acham que estão com depressão. Porque eles não têm disposição para nada, não interagem. Então, eles acham que tem um problema psiquiátrico, emocional. Então, vai no psiquiatra, aí vem para o endocrinologista. Num passado, Zé, quando o diagnóstico era muito difícil e que nós tínhamos hospitais psiquiátricos, calcula-se que pelo menos 60% a 70% das pessoas com internação psiquiátrica tinham de fato algum distúrbio tiroidiano. Olha que coisa interessante, né? Então tudo fica lento. A pessoa tem muito sono, a pessoa tem um raciocínio lento, a pessoa fica inchada, a pessoa tem ganho de peso, né? Então isso é o hipotireoidismo. E a pessoa ela começa a ter queda de cabelo, uma queda de cabelo muito significativa. Existem algumas coisas que são clássicas: unha quebradiça,
cabelo quebradiço, queda de cabelo e esse edema palpebral. São sinais, assim, importantíssimos. E o hipertireoidismo? Ah, o hipertireoidismo sabe aquele cara que você fala, ô rapaz, você é ligado no 220. Esse é o hipertireoidismo. Ele é agitado, tem irritabilidade, insônia, tem perda de peso, né? E tem uma forma de hipertireoidismo muito particular, que é a doença de Graves, que a pessoa tem uma protusão ocular. Isso é da sua área, você sabe. E às vezes vem para o endocrinologista do oftalmo. Um grande triador de doenças da tireoide também é o otorrino. Porque uma das formas mais comuns de se chegar a um hipotireoidismo é a tireoidite. A tireoidite, né, IT, processo inflamatório. Então, uma doença inflamatória da tireoide. Inflamou, a glândula fica doída, fica avermelhada, né, às vezes no lugar que aumenta a temperatura. Mas como ela está nessa região, tem as dores irradiadas, ela é muito confundida com dor de garganta. A confusão é muito grande. Então, nós temos alguns profissionais que eles são, às vezes, até a porta de entrada do hipotireoidismo, que é o oftalmo, de doenças da tireoide, né? Oftalmo no hiper, o cardiologista, porque as pessoas começam a ter alteração, isso, taquicardia ou bradicardia ou uma arritmia, né? E o otorrino por causa da dor no pescoço. Então, esses colegas, eles fazem um grande movimento do consultório do endocrinologista, no que se concerne às doenças da tireoide. Thelma, e que faixa etária é mais acometida, tanto pelo hipo quanto pelo hipertireoidismo? E ele acomete mais o sexo masculino ou feminino? Tá. O hipotireoidismo, ele compromete mais mulheres, entre 10, 7 são mulheres e 3 são homens. Normalmente ela vem acima dos 35, 40 anos, né? E ela vem de forma lenta. Então a doença que vem de forma lenta, insidiosa, a pessoa se acostuma. O hipertireoidismo, ele também compromete mais mulheres, mas não é numa prevalência tão grande. É de 6 mulheres para 4 homens. Então quase que é pareado, né? E a pessoa, uma das primeiras coisas que tem é a perda de peso, né? E acho que uma coisa interessante para a gente falar é do teste do pezinho, né? A preocupação com as doenças de tireoide e com a criança, quer intraútero ou logo que nasce, ela é tão grande que um dos diagnósticos que a gente faz do exame do pezinho, que o neném nasce, tira sanguinho, bota naquele papel e manda para o laboratório, é do hipotireoidismo congênito. E a gente tem que tratar de pronto, porque senão nós vamos ter uma lesão cerebral irreversível. Então nós vamos ter uma doença que chama cretinismo, que é um rebaixamento mental muito importante, né? Até quando você chamar uma pessoa de cretino, você está dizendo para ele que ele tem um rebaixamento mental, porque isso é a definição de cretinismo. Então a gente tem que se preocupar. E hoje é muito fácil, né, Zé? Muito fácil. Os exames de rotina, o acesso ao médico é muito grande. A mulher, principalmente, praticamente todas as mulheres fazem um exame ginecológico ao ano. Isso é um exame de rotina do ginecologista. Todo mundo tem uma preocupação, o homem principalmente, depois dos 40 anos, onde você tem um aumento da incidência de doenças do coração, ele procura um cardiologista e vai achar. As pessoas com 40 anos, você sabe, começam a ficar com a vistinha cansada, né? A presbiopia, aí procura. Aí o oftalmo ou pode achar uma doença de tireoide, ajudar a gente, ou mais comum ainda são as doenças, os diabéticos, que chegam muito frequentemente do oftalmologista, né? Então hoje é tranquilo demais, sabe? Thelma, ainda com relação ao hiper e o hipotireoidismo, você falou da faixa etária mais acometida, dos sintomas. Se esse indivíduo procura não ligar para a doença, não tratar, o que acontece com o indivíduo que está com hipotireoidismo sem tratamento e o que pode ocorrer com o hiper? O grande problema são as complicações secundárias. O hiper, ele vai ter de pronto as arritmias cardíacas, as taquiarritmias, as batedeiras, né? E se você tem uma taquiarritmia muito grande, você pode até ter lesões
no músculo cardíaco, vai ter os infartos. Tá? Se você tem um coração que bate num ritmo tão acelerado, muitas vezes ele não consegue fazer com que o sangue circule de forma adequada. Então não chega na região cerebral e você pode ter um derrame. Tá certo? Ah, doutora Thelma, isso são os extremos, mas nós temos que falar. Porque uma pessoa que trata, tomou o remédio, é como se ela não tivesse a doença. Né? E o hipo, você também vai ter problemas sérios da questão, o coração começa a ter bradicardia. Você não tem fluxo sanguíneo cerebral também, você pode ter lesão renal, lesão cardiológica. E aquela situação, às vezes se confundir aí com as doenças mentais, principalmente a depressão. Né? Então essas acho que são as principais consequências. Chega a ter casos onde você tem o que a gente chama de mixedema. É um inchaço tão grande que você pode ter problemas de circulação periférica. Mas é aquele negócio, é na fase final. Mas doutora, eu tenho hipotireoidismo, por isso que eu estou acima do peso. Só se tiver não tratado. Doutora, eu tenho hipertireoidismo, por isso que eu emagreci demais. Só se estiver não tratado. Uma vez equilibrado, se você estiver acima ou abaixo, é algum outro problema. Não é relacionado à glândula. Né? E a tireoide, no consultório, a gente vê todo dia, e a grande preocupação, o que leva muitas pessoas, é essa relação de aumento de peso. Se relaciona o aumento de peso, que tem uma relação direta com doença da tireoide. Não, nós podemos ter, mas a grande maioria dos ganhos de peso tem outras causas. Né? Nós dizemos que os ganhos de peso relacionados com disfunção de tireoide estão em torno de 5%. É pouco. E você corrigiu a doença, se continuar, é outra situação. Aí você tem que buscar a causa. Tratamento para isso. Hoje é um tratamento cirúrgico, tratamento clínico. Tem cura o hiper e o hipotireoidismo, Thelma? Você controla os dois. Vamos lá. Se você tiver um nódulo de tireoide, você tem que fazer o diagnóstico. Você examinou o pescoço, percebeu que tem alguma alteração. O primeiro exame que você vai fazer é o ultrassom. Aí o ultrassom, ele vai te dizer se esse nódulo é sólido ou cístico, ou um misto. Se ele for misto ou sólido, dependendo do tamanho, você vai fazer a punção biópsia. Você fala em biópsia, todo mundo fica apavorado. A biópsia tireoide é muito simples. Com o ultrassom, você localiza e aspira as células. Então é punção biópsia aspirativa. Aí, feito o diagnóstico, você vai mandar para anatomopatológico. Se for uma célula benigna, dependendo do tamanho, você só acompanha. Se for maligno, vai para a cirurgia. Aí, na cirurgia, a hora que abre, você vai fazer a biópsia de congelamento. Aquela biópsia dentro da sala cirúrgica, para você determinar qual a agressividade da cirurgia. Se você consegue tirar só o nódulo, só um lobo, se você precisa tirar a glândula toda, se você precisa fazer um esvaziamento ganglionar, e se no pós-operatório você vai precisar associar rádio ou quimioterapia. Né? Então aí os nódulos. E conforme o tamanho da cirurgia, depois você tirou a glândula, você vai ter que fazer a reposição. Aí você trata como você trata um hipotireoidismo, fazendo a reposição com os hormônios tireoidianos. E eu não vou ter problema de falar, fazendo propaganda comercial nenhuma não, nós temos, que é tudo a mesma coisa, Puran, T4, Levoide, Eutirox e Sintroide. Todos eles são levotiroxina sódica. Então eu não estou fazendo propaganda, estou falando os 4. Aqui não tem conflito de interesse. E só tem os 4. Então você esqueceu de algum? Não esqueci. Puran, Levoide, Sintroide e Eutirox. Todos eles são levotiroxina sódica. Tá? É uma composição de T4 com T3, né? Mais T4 que T3, e você dá e vai fazendo o ajuste da dose até deixar a pessoa equilibrada. Tá? Então, o hipotireoidismo, se não tiver lesão de glândula, você vai fazer a reposição. Certo. Simplesmente com a levotiroxina. Agora, o hipotireoidismo é muito fácil de tratar. É fácil, é tranquilo, faz a reposição, a pessoa fica muito bem. A maior preocupação é com o hiper, principalmente em jovens. Por quê? Porque o tratamento, ele com alguns medicamentos, que a gente tem complicação durante a gravidez.
Então, quando você tem um hipertireoidismo em jovens, hoje, a primeira escolha é a iodoterapia. Você dá uma dose de iodo radioativo, que é calculada, né? Você vê a hiperfunção, aí a pessoa que trabalha com medicina nuclear faz o cálculo, dá a dose, e durante 6 meses você acompanha, e a grande maioria você traz com hipotireoidismo. Porque com o hipotireoidismo, o problema se engravidar não é tomar, é não tomar. E quando você faz essa dose, principalmente em jovens, você diz o seguinte: olha, não é bom engravidar no primeiro ano, principalmente nos primeiros 6 meses pós-dose. A gente pede para aguardar 1 ano. Então, em jovem, a primeira escolha é a iodoterapia, e na pessoa adulta, se for um hipertireoidismo leve, a gente ainda entra com bloqueadores da produção dos hormônios da tireoide. Nós também só temos 2 substâncias, é o tapazol e o propiltiuracil. Nós não temos outro. Então, ou você faz a cirurgia, ou entra com tapazol e o propil. Jovem, cirurgia não, é iodoterapia, perdão. Jovem, primeira escolha é iodoterapia. Já no caso das tireoidites, as tireoidites, elas são causadas por quê? Ela é uma doença inflamatória. Você pode ter uma tireoidite por inflamação viral, mas a grande maioria é autoimunidade. Que é agora, eu tenho Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é de maior incidência. Depois é a de Dequervan, né? E a de Hashimoto é autoimune. O organismo acha que a tireoide não é dele, produz células que vão lá e destroem. São autoanticorpos, né? Quando começa a tireoidite, a pessoa tem dor no pescoço e aumento do volume da glândula. E ela coloca o dedo, ela tem uma dor, um desconforto, uma coisa esquisita. E você vê a glândula está um pouquinho aumentada, e daí você tem que tratar. Via de regra, as tireoidites, elas vêm com um hipertireoidismo na fase inicial. Depois elas ou evoluem para um eutireoidismo, ficam normais, ou caem para um hipotireoidismo. Você trata com anti-inflamatórios não esteroides comuns, Nisolide, meu Deus do céu, os Profenide da vida. E se ela for muito grave, aí você tem que entrar com corticoide. Tá? A tireoidite, ela também é fácil de tratar, mas quando ela encrenca, rapaz, ela deixa o doente chateado, porque a dor é muito grande, e o médico com uma vergonha do cão, porque é difícil de você controlar. E a pessoa sofre, e você vai e aumenta a dose do corticoide. Então, as tireoidites que se cronificam sem que você tenha um controle efetivo, elas dão um desconforto muito grande para a pessoa. Muito grande. E você dificilmente consegue controlar, e elas têm um comprometimento de uma arritmia associada com uma frequência muito grande. Tá? Mas isso é em torno de 2 a 3%. Thelma, e você falou a respeito de nódulos de tireoide. Esses nódulos de tireoide são bastante preocupantes. As pessoas que têm muitas vezes procuram fazer os exames assim que descobrem, porque existe um tumor de tireoide que realmente é agressivo. Isso. Que tumor que é esse? Como é isso? É assim, olha, graças a Deus, a grande maioria dos tumores de tireoide não são malignos, não são. Nós temos o carcinoma medular de tireoide, que é menos de 1% dos tumores que tem grande agressividade. Então nós temos os tumores papilíferos, foliculares, né? A grande maioria é folicular. E a grande maioria dos aumentos da tireoide são por bócios difuso, né? A tireoide, ela não é lisinha. A pessoa faz o exame de tireoide, e hoje em dia o exame do paciente, o paciente já abre aquele ultrassom e vê lá, tireoide multinodular e bocelada. Ela é multinodular. Para a gente imaginar a tireoide, sabe uma morazinha que é cheia de voltinha? A tireoide é assim, ela é cheia de voltinha. Então ela pode, se ela tiver um aumento difuso, é o bócio multinodular. E a preocupação realmente é essa, você tem que fazer o exame, tem que fazer a punção biópsia aspirativa, que é para poder ver. Se tiver um tumor maligno, não tem dúvida. É cirúrgico, é cirúrgico. E na dúvida, as cirurgias de tireoide, elas são fáceis. O profissional que realiza é o cirurgião de cabeça e pescoço.
O cirurgião de tórax também faz, dependendo da escola que seguiu a formação dele, ele faz a cirurgia de tireoide. Elas são tranquilas. A grande preocupação que se tinha no passado é que você podia lesar um nervo que chama laringeu recorrente e ter alteração da fala, né? Hoje, também com a melhora dos equipamentos, com a melhora do material cirúrgico, com o maior conhecimento, a maior habilidade do médico, dificilmente você tem uma lesão. Só se você tiver um tumor muito agressivo, que se enraizou, já lesou e você precisa fazer uma raspagem muito ampla. Senão você não tem praticamente essa preocupação. Que essa era a maior preocupação. E quando eu comecei, mas eu não vou falar mais. E a grande maioria tinha uma alteração da fala, mas transitória, né? Hoje nem transitória. Hoje a técnica cirúrgica, a habilidade do cirurgião é muito grande, né? No passado, nós também tínhamos muito hipoparatireoidismo. Nas 4 pontas da tireoide, nós temos glândulas pequenininhas que se chamam paratireoides. E elas estão relacionadas com o metabolismo do cálcio. Então, antigamente você não tinha, as técnicas cirúrgicas não eram tão evoluídas, você acabava lesando. Então você tinha como consequência uma alteração do metabolismo de cálcio e ele era percebido com muita frequência com arritmias cardíacas. O cálcio, ele está diretamente relacionado com a contração muscular. E o coração é um músculo. Então, quando você tinha, você acabava chegando com essa situação, né? Mas hoje é muito, muito pouco mesmo, graças a Deus. Olha, Thelma, eu acredito que nós falamos aí de uma maneira bem simples, o telespectador entendeu bem. Você explica de uma maneira que realmente quem está escutando entende. Eu aprendo muito toda vez que você vem aqui. São coisas que a gente já não tem no dia a dia, corriqueiramente, então ficou lá atrás na época de faculdade. Mas toda vez que você vem, a gente relembra e aprende algo mais. Acredito que o nosso telespectador também. Mesmo tendo entendido tudo, eu acredito que o pessoal entendeu bem. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, Thelma. Eu acho assim, olha, a saúde, ela depende muito de nós mesmos, né? Hoje, mesmo com dificuldade, se você não tem um plano de saúde, de chegar ao SUS, você tem como chegar. Então faça os seus exames, depois de uma certa idade, faça. E se você percebeu algo de diferente, procura um médico, o médico, ele é o grande amigo seu nessa hora. Ele vai ou te tranquilizar, dizendo que você não tem nada, ou vai te tranquilizar também, tratando, te deixando com uma saúde perfeita. Então eu acho assim, a grande recado que a gente diz é o seguinte: mudou muito, está muito diferente, procura um profissional, ele vai te ajudar. Tanto para o hiper como o hipotireoidismo, ou nódulos, ou tireoidite, deve ser sempre, na menor das suspeitas, consultado o médico endocrinologista. É importantíssimo um diagnóstico precoce para um tratamento adequado e um tratamento perfeito, para que a pessoa tenha uma reabilitação melhor. Eu acredito que a doutora está aqui à disposição, se sobraram algumas dúvidas. Eu entendi direitinho tudo o que ela falou. Gosto muito de chamar a Thelma aqui porque ela realmente explica de uma maneira bem simples. E se restaram dúvidas, ela, sem dúvida nenhuma, tem prazer em responder. Quero encaminhar as suas dúvidas aqui para a TV Prever. Mais uma vez, um muito obrigado, doutora, um muito obrigado a você, nosso telespectador, e fica o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde. Tchau.